Achei que estava escolhendo o amor. Acabei escolhendo a solidão. O príncipe Harry confessa, revelando o maior arrependimento de sua vida. Durante anos, o mundo observou enquanto o príncipe Harry virava as costas para a vida real. Um ato de desafio pela mulher que amava. Mas agora, sob as luzes cintilantes de Hollywood e longe das paredes do Palácio de Buckingham, Harry quebra o silêncio. Admitindo o impensável, deixar sua família por Meghan Markle pode ter sido o maior erro de sua vida. Em uma confissão comovente, Harry fala sobre a solidão que o consumiu, a relação tensa com seu pai, o rei Charles, e com o irmão que um dia chamou de seu melhor amigo. Segredos antes escondidos atrás das portas do palácio agora estão vindo à tona. Será que Harry realmente sacrificou tudo por um sonho que nunca foi real? Prepare-se, porque os detalhes chocantes que Harry revela a seguir vão mudar tudo o que você pensava saber sobre a família real e seu lugar nela. Antes de continuarmos, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber atualizações. E se a história de amor que uma vez conquistou milhões de corações fosse, na verdade, o começo de um pesadelo real? E se o príncipe Harry, outrora aclamado como o príncipe corajoso, que escolheu o amor ao invés do dever, agora se visse questionando a própria decisão que moldou sua vida? Num mundo fascinado por contos de fadas e romances reais, a dura realidade por trás da revelação do príncipe Harry deixou o mundo atônito. Durante anos, o príncipe Harry e Meghan Markle estiveram no centro das atenções globais. Do casamento revolucionário à saída controversa das funções reais, cada movimento foi analisado, debatido e dissecado. Mas, em meio ao frenesi da mídia e aos debates públicos, uma verdade inegável veio à tona. O príncipe Harry admite que deixar sua família por Meghan foi, em suas próprias palavras, a pior decisão de sua vida. Mas como chegamos a esse ponto? Como um príncipe, amado por seu espírito rebelde e lealdade inabalável, acabou afastado de sua própria família, vivendo do outro lado do mundo e questionando as escolhas que fez em nome do amor? Para entender esse drama em desenvolvimento, precisamos voltar ao início, a um tempo em que o mundo assistia a uma história de amor que parecia boa demais para ser verdade. Os primeiros dias do relacionamento entre Harry e Meghan foram marcados por charme, paixão e um romance avassalador como não se via desde a era da princesa Diana. Meghan, uma atriz consagrada e humanitária, trouxe um novo ar à família real. Harry, há muito tempo considerado o rebelde da realeza, parecia encontrar consolo e propósito ao lado dela. Juntos, pareciam imparáveis. Um casal moderno e progressista quebrando barreiras dentro da monarquia tradicionalmente rígida. No entanto, por trás dos sorrisos e das aparições públicas cuidadosamente planejadas, a tensão fervia. Desde o início, membros da realeza sussurravam sobre o desconforto que a presença de Meghan causava nos corredores tradicionais do Palácio de Buckingham. Enquanto o público via uma história de amor dos contos de fadas, a realidade dentro das paredes do palácio estava longe de ser harmoniosa. Familiares teriam levantado preocupações, não sobre Meghan como pessoa, mas sobre o ritmo e a intensidade do relacionamento. Harry, intensamente protetor com seu novo amor, interpretou essas preocupações como uma hostilidade velada, o que apenas fortaleceu sua decisão de ficar ao lado de Meghan, mesmo que isso significasse se posicionar contra sua própria família. Com o desenrolar dos preparativos do casamento, as rachaduras na relação de Harry com sua família tornaram-se mais evidentes. O rei Charles, sempre o diplomata, tentou equilibrar seu papel como pai e como monarca, enquanto o príncipe William, protetor do irmão mais novo, expressou preocupações de que Harry estivesse se precipitando em algo que poderia mudar sua vida para sempre. A famosa frase de William,
advertindo supostamente Harry a levar um tempo para conhecer Meghan, não foi recebida como um conselho fraterno, mas sim como um insulto ao julgamento de Harry e à sua escolha de parceira. O casamento em si foi um espetáculo de modernidade entrelaçada com tradição. O mundo assistiu enquanto Meghan caminhava até o altar sem a companhia de seu pai, e Harry, visivelmente emocionado, a esperava. Foi uma celebração do amor, mas também um sinal de mudança, uma indicação de que Harry estava disposto a desafiar as normas por amor. No entanto, sob a grandiosidade e os aplausos mundiais, as tensões persistiam. Nos meses que se seguiram, tornou-se cada vez mais claro que aquela união não era apenas a junção de dois corações, mas o choque de dois mundos. A adaptação de Meghan à vida na realeza não foi nada fácil. Acostumada à independência e à informalidade de Hollywood, ela se viu presa a tradições centenárias e a uma instituição resistente à mudança. Para Harry, a situação também foi desorientadora. Habituado à lealdade da família e à rotina real, ele se viu dividido entre o desejo de liberdade da esposa e as expectativas de dever da família. A tensão finalmente chegou ao ponto de ruptura, quando Harry e Meghan anunciaram sua decisão de se afastar das funções reais. O anúncio, feito pelas redes sociais sem consulta prévia aos membros seniores da realeza, chocou o mundo e, segundo relatos, deixou a família real atônita. Para Harry, foi uma declaração de independência, uma chance de proteger sua família do sufocante escrutínio que assombrou sua mãe. Para Meghan, foi uma oportunidade de retomar sua identidade e viver em seus próprios termos. Mas a liberdade teve um preço. A mudança para a América do Norte marcou o início de uma nova vida, mas também o fim da unidade familiar como Harry a conhecia. Fora do guarda-chuva real, Harry teve que lidar com as realidades da independência financeira, com o escrutínio midiático em uma escala sem precedentes e com a solidão inesperada que se infiltrou em sua vida. Os dias ensolarados da Califórnia fizeram pouco para aliviar a sensação de isolamento de sua família, sua terra natal e o senso de dever que fora incutido nele desde o nascimento. À medida que aumentavam as aparições na mídia e a parceria do casal com diversas produtoras tomava forma, a imagem pública de Harry parecia se transformar. Já não era o príncipe despreocupado, mas alguém cansado, frequentemente refletindo sobre seu passado, de maneira que sugeria arrependimentos não resolvidos. Em entrevistas, ele falou sobre traumas, dificuldades com a saúde mental e a busca incessante por felicidade, que parecia cada vez mais inalcançável. E então veio a bomba. Em um momento sincero, durante uma conversa privada que mais tarde se tornou pública, Harry admitiu: "Achei que estava escolhendo o amor. Acabei escolhendo a solidão." Foi uma declaração que reverberou pelo mundo, desafiando a narrativa de que o amor conquista tudo. Para Harry, o amor de fato foi a força motriz, mas a que custo? Essa revelação provocou uma onda de reações que variaram da empatia e compreensão ao desprezo e ceticismo. Estaria Harry finalmente reconhecendo o que muitos especulavam há anos? Que ao tentar se libertar das amarras da realeza, ele acabou erguendo novos muros ao seu redor? Muros que o afastaram de sua família e intensificaram sua crise de identidade. Não foi apenas o público que ficou surpreso. Segundo relatos, sua família também reagiu com uma mistura de tristeza e frustração. O rei Charles, conhecido por seu comportamento reservado, teria ficado silenciosamente devastado, enquanto William, já sobrecarregado pelas responsabilidades do futuro reinado, lutava para conciliar as palavras do irmão com a realidade das escolhas que haviam sido feitas. A confissão de Harry forçou uma reavaliação coletiva da narrativa que cercava sua saída. Teria sido realmente um conto de fadas com final feliz ou uma história de advertência sobre o amor perseguido ao custo dos laços familiares e da paz interior?
Neste momento, o caminho de Harry permanece incerto. Alguns especulam sobre um possível retorno ao Reino Unido, uma reconciliação cautelosa com o pai e o irmão. Outros acreditam que ele continuará sua jornada de autodescoberta nos Estados Unidos, longe das restrições da realeza, mas também afastado das raízes que lhe davam equilíbrio. Mas uma coisa é certa. No tribunal da opinião pública, as palavras de Harry tocaram um ponto sensível. Elas nos forçam a refletir se a busca pela felicidade pessoal vale o preço de deixar para trás as próprias origens. Este é o dilema que Harry enfrenta agora, e o mundo aguarda para ver se ele continuará trilhando seu próprio caminho ou encontrará uma maneira de voltar para a família que um dia escolheu deixar. A história da separação real entre o príncipe Harry e Meghan Markle não começou com uma única decisão ou um único momento. Foi um desenrolar gradual, uma chama lenta, que começou muito antes da saída oficial das funções reais. Para entender como tudo começou, é preciso olhar para trás, para as mudanças sutis, os murmúrios de descontentamento e a crescente divisão que muitos dentro do palácio perceberam antes mesmo do público. Quando o relacionamento de Harry e Meghan se tornou público, houve uma mistura imediata de choque e fascínio. Meghan não era a típica noiva real. Era americana, birracial, divorciada e falava abertamente. Características que contrastavam fortemente com a imagem tradicional dos parceiros reais. Para Harry, isso fazia parte de seu encanto. Ele via em Meghan um espírito semelhante, alguém que desafiava convenções e rompia padrões como sua mãe, a princesa Diana, havia feito décadas antes. Em Meghan, Harry encontrou não apenas uma parceira, mas um símbolo de mudança. Alguém capaz de redefinir o que significava ser da realeza. Mas para o restante da família, a presença de Meghan representava uma ruptura. Desde o início, havia murmúrios de descontentamento nos corredores do palácio. Membros seniores da família real estavam, segundo relatos, desconfortáveis com a rapidez do relacionamento. Meghan foi apresentada à família em um ritmo considerado pouco ortodoxo. Tradicionalmente, os parceiros reais são gradualmente integrados à família, com tempo para a adaptação. No caso de Meghan, esse processo foi acelerado, o que levantou suspeitas entre conselheiros e familiares. O príncipe William, em particular, teria manifestado preocupações. Ele teria chamado Harry para uma conversa privada e o aconselhado a ir com calma, a conhecer melhor Meghan antes de apressar o casamento. Para Harry, isso foi mais do que um conselho de irmão. Soou como um ataque ao seu julgamento e um desrespeito a Meghan. Extremamente protetor com ela, Harry interpretou a preocupação de William como desaprovação, o que aumentou ainda mais o distanciamento entre os dois. O vínculo que antes parecia inquebrável, forjado na dor compartilhada e na pressão pública, começou a se romper sob o peso desse desacordo. O anúncio do noivado fez pouco para acalmar as tensões. Embora o público celebrasse a perspectiva de um novo casamento real, os sussurros nos bastidores ficavam cada vez mais altos. As raízes americanas de Meghan e sua carreira como atriz foram temas de discussão, com alguns questionando se ela realmente compreendia as exigências e os sacrifícios que a vida na realeza exigia. Pessoas próximas à família real observaram que a franqueza e independência de Meghan, qualidades que Harry adorava, colidiam com a natureza reservada e controlada esperada dos membros da monarquia. Apesar dos murmúrios de desaprovação, o casamento seguiu em frente com toda a pompa e espetáculo que se espera de um evento real. Milhões assistiram enquanto Meghan caminhava sozinha pelo corredor da Capela de São Jorge, sem a presença de seu pai, com Harry esperando nervosamente no altar. A cerimônia foi um testemunho de mudança. Corais gospel, sermões apaixonados e referências às origens americanas de Meghan
marcaram um afastamento das tradições rígidas dos casamentos reais anteriores. Para muitos, foi um sopro de ar fresco. Para outros, um sinal de que as coisas estavam mudando rápido demais. Mas os verdadeiros desafios começaram após o casamento. A transição de Meghan para a vida real não foi tranquila. Sua independência, antes celebrada por Harry, tornou-se um ponto de discórdia dentro do palácio. Protocolos foram questionados, tradições foram desafiadas, e o desejo de Meghan de modernizar certos aspectos da realeza encontrou resistência. Membros da equipe, sob anonimato, falaram de uma duquesa difícil, que não tinha medo de dizer o que pensava ou desafiar o status quo. Acostumada à autonomia de Hollywood, Meghan teve dificuldades com as rígidas expectativas que lhe foram impostas. Para Harry, isso representava um conflito profundamente pessoal. Por um lado, ele queria apoiar sua esposa e protegê-la do mesmo escrutínio sufocante que ele acreditava ter contribuído para a morte de sua mãe. Por outro, sentia-se dividido por sua lealdade à coroa e às obrigações do dever real. A tensão aumentava a cada dia. Relatos de desentendimentos entre Meghan e auxiliares reais começaram a surgir. Histórias sobre conflitos com o protocolo e o tratamento da equipe vazaram para a mídia. Para Harry, era um pesadelo revivido, um repeteco do mesmo circo midiático que havia perseguido sua mãe. Com a pressão aumentando, Harry e Meghan decidiram se afastar dos holofotes, buscando refúgio na relativa privacidade de Frogmore Cottage. Mas os sussurros não cessaram. Rumores de atritos entre Meghan e Kate Middleton começaram a emergir, com histórias de discussões e interações tensas ganhando manchetes. A mídia se aproveitou de cada suposto desentendimento, cada indício de discórdia, amplificando a tensão entre os dois casais. No entanto, não era apenas a relação de Meghan com Kate que estava desgastada. O vínculo de Harry com seu irmão nunca esteve tão distante. O que antes era uma relação próxima, construída sobre experiências compartilhadas, transformou-se em uma conexão frágil, marcada por mal-entendidos e desconfiança. William, sempre o mais ponderado dos dois, teve dificuldade para entender as escolhas de Harry. Harry, por sua vez, sentia-se isolado, acreditando que sua família não apenas falhou em apoiar sua esposa, mas resistiu ativamente à sua inclusão. A gota d'água veio quando Harry e Meghan anunciaram sua decisão de se afastar como membros seniores da família real. O anúncio foi feito nas redes sociais, pegando até mesmo a rainha de surpresa. Foi um movimento ousado, que desafiava séculos de tradição. Para Harry e Meghan, foi uma declaração de independência, uma chance de escapar do escrutínio sufocante da mídia e viver nos próprios termos. Mas para o restante da família, foi um ato impressionante de rebeldia. As consequências foram rápidas e severas. Reuniões foram convocadas, discussões ocorreram, e o mundo assistiu enquanto a família real lutava para conter os danos. A rainha, sempre diplomática, emitiu uma declaração cuidadosamente redigida, reconhecendo o desejo de independência de Harry e Meghan, ao mesmo tempo em que reafirmava o apoio da família. Mas o dano já estava feito. A separação real estava consumada, e Harry e Meghan haviam embarcado em um caminho que mudaria para sempre suas vidas, e a monarquia. A saída deles marcou não apenas o fim de seus papéis como membros seniores da realeza, mas o início de um novo capítulo que os levaria para longe dos palácios da Inglaterra e até as colinas da Califórnia. Foi um passo ousado, mas que traria consequências que nenhum dos dois poderia ter antecipado completamente. Os laços de Harry com sua família estavam desgastados, e sua conexão com a vida que conhecera foi cortada. Para Meghan, era uma chance de se reinventar, de sair das sombras da tradição real e encontrar luz na independência. Mas como o mundo logo descobriria, a liberdade teria um preço. A separação real foi apenas o começo.
O verdadeiro teste ainda viria, enquanto Harry e Meghan enfrentavam as complexidades da vida fora do mundo real, longe das tradições e expectativas que antes os definiam. Para Harry, a pergunta persistia: o preço da liberdade valia o sacrifício da família? Ou ele havia renunciado a mais do que podia imaginar? A decisão de se afastar das obrigações reais foi corajosa, mas as consequências dessa escolha foram muito mais profundas do que Harry podia prever. Por séculos, a família real britânica operou sobre os pilares da unidade e do dever. Uma instituição fortemente unida, onde a lealdade à coroa superava os desejos individuais. Mas para Harry, essa fundação começou a ruir no momento em que ele escolheu o amor em vez da tradição, colocando-o em um caminho que levaria à quebra de laços outrora sagrados. A relação de Harry com seu pai, o rei Charles, sempre foi complicada. Embora Charles mantivesse uma imagem pública de compostura e dever real, sua relação com Harry era muito mais complexa. Harry frequentemente expressava admiração pelo compromisso do pai com o meio ambiente e sua ética de trabalho incansável. Mas também havia uma sensação constante de distância entre eles. Charles, sempre tradicionalista, tinha dificuldade em entender o anseio de Harry por independência e sua profunda desconfiança da mídia. Uma desconfiança nascida da experiência de ver sua mãe ser constantemente perseguida e criticada. Quando Harry anunciou sua decisão de se afastar das funções reais, o impacto sobre sua relação com Charles foi imediato e profundo. O anúncio, feito publicamente antes que a família tivesse tempo para discutir a questão, foi visto como uma quebra de protocolo, uma afronta à regra não escrita de que os assuntos reais devem ser resolvidos em particular, longe dos olhos da imprensa. Para Charles, foi mais do que uma revelação chocante. Foi um desafio à sua autoridade como pai e como futuro rei. A tensão tornou-se mais evidente com o tempo. Embora Charles mantivesse uma postura pública de apoio, relatos indicavam que as conversas privadas entre pai e filho se tornaram cada vez mais tensas. Harry, agora estabelecido na Califórnia, parecia se afastar cada vez mais do mundo estruturado da monarquia, abraçando um estilo de vida mais livre, mas distante das expectativas da tradição real. Enquanto isso, Charles, sempre pragmático, continuava focado em seus deveres, preparando-se para a transição ao trono. Ao mesmo tempo em que enfrentava a realidade de que seu filho mais novo havia escolhido um caminho que o distanciava não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. O relacionamento com o príncipe William foi talvez ainda mais doloroso. Os dois irmãos foram inseparáveis na juventude, unidos pela tragédia da morte da mãe e pelo fardo compartilhado de crescer sob constante escrutínio público. Juntos, enfrentaram a tempestade da perda e surgiram como símbolos de uma monarquia moderna, dois irmãos lado a lado, apoiando-se nas complexidades da vida real. Mas esse laço começou a se romper à medida que o relacionamento de Harry com Meghan se aprofundava. William, conhecido por seu temperamento equilibrado e dedicação ao dever, teria expressado preocupações sobre a velocidade do envolvimento de Harry com Meghan. Para Harry, essas preocupações foram sentidas como um ataque, não apenas a Meghan, mas ao seu próprio julgamento e sentimentos. As conversas esfriaram, a distância aumentou, até que o vínculo outrora inquebrável foi reduzido a formalidades e trocas educadas. Fontes próximas relataram encontros familiares tensos, em que os irmãos mal trocavam palavras. Momentos que antes eram cheios de risadas e camaradagem, agora substituídos por cumprimentos rígidos e sorrisos forçados. A mídia, sempre ávida por explorar fissuras reais, aproveitou cada aparição pública, dissecando a linguagem corporal, analisando o menor gesto ou olhar como prova de distanciamento. E embora o palácio mantivesse uma frente unida, ficou cada vez mais claro que o relacionamento entre Harry e William havia sofrido danos profundos. E a queda não parou por aí.
O relacionamento de Harry com o restante da família também ficou abalado. Antes querido entre os membros da realeza, Harry passou a ser visto como uma figura cada vez mais isolada. Sua decisão de se afastar foi interpretada por alguns como abandono de dever, um repúdio ao legado que gerações de membros da família real haviam sustentado. Para a rainha Elizabeth, que enfrentou mais escândalos e crises do que qualquer outro monarca antes dela, a saída de Harry foi um golpe pessoal. Sempre teve uma ligação especial com ele. Seu espírito travesso e sua honestidade direta lhe lembravam sua própria juventude. Mas sua escolha de se afastar, somada à forma como isso foi feito, lançou uma sombra sobre o vínculo próximo que tinham. Fontes do palácio relataram que os encontros privados entre Harry e a rainha tornaram-se cada vez mais raros, com comunicações filtradas por auxiliares e intermediários. Harry, o neto irreverente que sempre conseguia fazê-la rir, agora era uma figura distante, vivendo a milhares de quilômetros, separado não apenas pela geografia, mas por uma decisão. Para a rainha, a realidade da saída de Harry foi um amargo lembrete dos desafios da monarquia moderna. Uma ilustração clara de como a escolha pessoal e o dever público às vezes entram em conflito com consequências devastadoras. Para Harry, o custo do amor foi além da perda de laços familiares. Sua decisão de priorizar seu casamento e felicidade pessoal veio ao custo da estrutura e apoio que moldaram sua vida desde o nascimento. Sem a proteção da instituição, Harry enfrentou as duras realidades da vida fora da bolha real. A independência financeira, antes vista como libertadora, tornou-se uma fonte de ansiedade à medida que contratos lucrativos e aparições na mídia se tornaram necessários para sustentar o estilo de vida que ele e Meghan haviam escolhido. O mundo observava enquanto Harry navegava essa nova existência, longe do conforto dos privilégios reais e do calor da família. Para alguém que cresceu com a proteção dos muros do palácio e a segurança do status real, a mudança foi sísmica. Já não havia mais portões do palácio para protegê-lo dos olhos curiosos dos fotógrafos. Chegaram ao fim as aparições públicas cuidadosamente planejadas para controlar a narrativa. Pela primeira vez em sua vida, Harry estava verdadeiramente exposto, vulnerável aos caprichos da mídia e ao escrutínio do público, sem o amortecedor do protocolo real. No entanto, talvez o maior custo tenha sido a perda do sentimento de pertencimento que Harry sempre teve. Ao escolher o amor, ele sacrificou não apenas seu lugar na família, mas sua identidade como membro da realeza. Antes celebrado como o príncipe divertido que trazia leveza à monarquia, Harry agora era retratado como uma figura controversa, um forasteiro cujas escolhas haviam abalado séculos de tradição. E embora abraçasse seu novo papel como marido e pai, a saudade da família e da pátria permanecia latente. Para Harry, o caminho adiante continua incerto. Sua confissão de que deixar sua família por Meghan foi a pior decisão de sua vida não foi apenas um arrependimento. Foi um reflexo do conflito profundo que ainda o assombra. O amor, embora poderoso, trouxe sacrifícios que Harry só agora começa a compreender completamente. Os laços que antes pareciam inquebráveis agora estão fraturados. E a família que um dia foi sua base tornou-se uma lembrança distante. No fim das contas, a escolha de Harry foi uma aposta. Um salto de fé acreditando que o amor que compartilhava com Meghan seria suficiente para sustentá-lo frente ao isolamento e à distância. Mas com o passar do tempo, fica cada vez mais claro que o custo dessa escolha foi maior do que ele imaginava. E enquanto o mundo observa e aguarda uma possível reconciliação, uma verdade é inegável. O preço do amor para Harry foi a perda da família. A decisão de se afastar das funções reais e se mudar para os Estados Unidos não foi apenas uma mudança geográfica.
foi uma ruptura dramática com uma vida de tradição, dever e estrutura. Para o príncipe Harry, a mudança representou o início de um novo capítulo, cheio de promessas, mas também de profundas incertezas. Livre das obrigações do protocolo real, Harry encontrou-se em um mundo que era ao mesmo tempo libertador e implacável. Para Meghan, era um retorno a um território familiar, um lugar onde já havia construído uma vida muito antes de se tornar a duquesa de Sussex. Mas para Harry, foi um passo rumo ao desconhecido. Um mundo sem a rede de segurança do privilégio real. As colinas de Montecito tornaram-se seu novo santuário, um lugar onde a privacidade não era apenas um desejo, mas uma necessidade. Protegidos por portões de ferro e sebes bem cuidadas, Harry e Meghan tentaram construir uma vida que fosse ao mesmo tempo comum e extraordinária. A mansão do casal, símbolo de sua nova independência, representava uma ruptura com o passado, um espaço onde seus filhos poderiam crescer longe do olhar incessante dos tabloides britânicos. Pela primeira vez em sua vida, Harry não era mais definido pelas expectativas da realeza, mas pelas escolhas que fazia como marido e pai. Mas o sonho da liberdade teve um custo. Fora da estrutura e da segurança da instituição real, Harry enfrentou as duras realidades da independência financeira. Sem financiamento do subsídio soberano ou a proteção da vasta rede de segurança da família real britânica, Harry e Meghan foram obrigados a enfrentar as complexidades da vida americana por conta própria. Acordos com plataformas de streaming e editoras tornaram-se essenciais, não apenas como fonte de renda, mas também para manter sua relevância. Para um casal acostumado à grandiosidade dos palácios e à certeza dos compromissos reais, a correria de Hollywood foi um contraste gritante. A decisão do casal de assinar um contrato multimilionário com a Netflix foi vista ao mesmo tempo como estratégica e controversa. Por um lado, ofereceu a segurança financeira de que tanto precisavam. Por outro, os colocou exatamente sob os holofotes da mídia que haviam tentado evitar. Críticos foram rápidos em apontar a ironia. Depois de fugir dos olhos invasivos da imprensa britânica, Harry e Meghan agora abraçavam de bom grado o brilho de Hollywood. Documentários, podcasts e aparições públicas tornaram-se seu novo palco, uma plataforma para compartilhar sua verdade, mas também para manter sua relevância e influência. Para Harry, era um território completamente novo. Ele havia crescido sob a cuidadosa supervisão dos assistentes do palácio e equipes de relações públicas. Agora, encontrava-se dentro da mesma engrenagem midiática que durante tanto tempo condenou. A independência financeira também trouxe uma nova sensação de vulnerabilidade. No Reino Unido, Harry era protegido por uma rede de segurança real, financiada por contribuintes e coordenada pelos melhores profissionais do setor. Na Califórnia, essa proteção vinha com um preço, e alto. A necessidade de segurança privada, especialmente após revelarem sua localização ao mundo, tornou-se um fardo logístico e financeiro. Harry falou abertamente sobre suas preocupações, citando ameaças e medos pela segurança de sua família. Foi um lembrete claro de que liberdade da monarquia não significava liberdade do escrutínio ou do perigo. Para além das questões financeiras e de segurança, a transição para a vida americana exigiu uma mudança de identidade. Já não sendo um membro ativo da realeza, Harry lutava para definir seu papel nesse novo mundo. No Reino Unido, ele era mais do que apenas um príncipe. Era um soldado, um humanitário, um defensor da saúde mental. Na Califórnia, esses títulos tinham menos peso. Ele não estava mais vinculado aos deveres reais ou ao serviço público. Suas incursões no mundo da mídia trouxeram tanto sucesso quanto críticas. Documentários e entrevistas os mantinham sob os holofotes, mas também geravam acusações de estarem se beneficiando de suas conexões reais enquanto denunciavam a instituição.
As memórias de Harry tornaram-se um ponto central, uma chance de contar sua versão dos fatos sem os limites do protocolo real. Ainda assim, esse gesto de liberdade veio com seus próprios desafios, já que cada palavra foi dissecada, analisada e julgada por uma audiência global. Em meio a tudo isso, Harry permaneceu firme em sua decisão, mas o custo da liberdade permanecia presente. Distante de sua terra natal, afastado da família e lidando com a complexidade de ser uma celebridade nos Estados Unidos, Harry enfrentava uma realidade muito diferente daquela que havia imaginado. O preço da independência foi alto, e o peso de mantê-la era maior do que ele esperava. Em sua busca por uma vida sob seus próprios termos, Harry trocou as restrições da realeza pelas exigências implacáveis da vida pública americana. Desde o início, o relacionamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle atraiu a atenção da mídia. O que começou como um romance promissor, rapidamente se transformou em um espetáculo global, com cada momento sendo documentado, analisado e criticado pela imprensa. Para Harry, esse não era um território desconhecido. Nascido em meio à constante observação pública, ele estava acostumado aos flashes e às perguntas invasivas que definiam sua rotina. Mas desta vez, era diferente. Desta vez, os holofotes não estavam apenas sobre ele. Estavam sobre Meghan, e a intensidade desse escrutínio logo se tornaria uma das principais razões por trás da decisão do casal de se afastar da vida real. Os tabloides britânicos, famosos por sua perseguição incessante às histórias da família real, não perderam tempo em vasculhar cada aspecto da vida de Meghan. Suas raízes americanas, sua carreira como atriz, seu casamento anterior, nada estava fora dos limites. As manchetes vinham carregadas de especulações e críticas veladas, muitas vezes com tons racistas que não passaram despercebidos. Para Harry, era um pesadelo que se repetia. As lembranças de sua mãe, a princesa Diana, cercada por fotógrafos e destroçada pelos tabloides, voltaram com uma clareza brutal. Ele era apenas uma criança quando sua mãe morreu naquele túnel em Paris, perseguida por paparazzi. A lembrança de sua luta, suas lágrimas e sua vulnerabilidade o assombravam. E agora, parecia que a história estava se repetindo. Mas Meghan não era Diana. Ela era articulada, firme e intransigente em sua exigência por privacidade e respeito. Quando começaram a circular histórias sobre supostos conflitos com funcionários do palácio, exigências exageradas e sua relutância em se conformar às expectativas reais, Meghan não ficou em silêncio. Ela reagiu, iniciando batalhas legais contra grandes veículos de imprensa e exigindo responsabilização pelas mentiras que, segundo ela, estavam sendo propagadas. Os processos judiciais, embora corajosos, pareciam apenas alimentar ainda mais o apetite da mídia por escândalos. A cada audiência e a cada petição judicial, a batalha de Meghan contra a imprensa se tornava mais pública, mais analisada e mais polarizadora. Para Harry, a luta era profundamente pessoal. Ele havia visto a imprensa destruir a reputação de sua mãe, explorando sua fragilidade para obter lucro. Viu os efeitos devastadores disso: a ansiedade, a paranoia, o desespero de proteger os filhos do olhar implacável das câmeras. Agora, a história se repetia, e Harry se encontrava na posição impossível de tentar proteger Meghan do mesmo destino. Mas a imprensa não recuava. Os tabloides continuavam a publicar histórias, muitas recheadas de insinuações e especulações, e a fascinação global por Meghan só aumentava. As aparições públicas deixaram de ser meros compromissos reais, tornaram-se espetáculos, oportunidades para a imprensa captar qualquer sinal de discórdia ou insatisfação. Cada gesto de Meghan, cada sorriso, ou a ausência dele, virava manchete. Se ela parecia feliz, era acusada de buscar atenção. Se parecia séria,
Especulava-se sobre conflitos a portas fechadas. Para Harry, essa narrativa era revoltante. Sua esposa, a mulher que amava, estava sendo vilanizada de maneira assustadoramente familiar, e ele se sentia impotente para impedir. O ponto de ruptura veio com o agora infame documentário em que Harry e Meghan discutiram abertamente suas dificuldades com a vida na realeza e o assédio da mídia. Quando Meghan, com os olhos marejados, revelou que poucas pessoas haviam perguntado se ela estava bem, foi um raro vislumbre por trás da fachada de resistência da realeza. Para muitos, foi um momento de empatia, um reconhecimento de que, por trás dos títulos e da pompa, havia pessoas reais com dores reais. Mas para outros, foi visto como uma quebra de protocolo, um ato de desafio contra o mantra de longa data da monarquia de estoicismo e silêncio. O documentário aprofundou ainda mais a divisão entre Harry e a mídia britânica. Acusações de manipulação e busca por atenção dominaram as manchetes. Críticos alegavam que o casal queria os benefícios da vida real sem as responsabilidades nem o escrutínio. Harry, no entanto, via tudo de outra forma. Para ele, não se tratava de fugir do dever. Tratava-se de sobrevivência. A narrativa da invasão da privacidade tornou-se central na decisão do casal de abandonar os deveres reais. O anúncio, feito por meio das redes sociais em vez de canais oficiais, pegou não só o público de surpresa, mas também a própria família real. Foi uma declaração audaciosa de independência e uma crítica direta à instituição que os havia protegido por tanto tempo. A mudança para os Estados Unidos, embora vista como uma busca por liberdade, não pôs fim à obsessão da mídia. Na verdade, ela apenas aumentou. A mídia americana, fascinada pela chegada da realeza às suas terras, juntou-se aos tabloides britânicos em sua cobertura implacável. Cada movimento do casal era documentado, desde sua nova casa em Montecito até as parcerias com gigantes da mídia como Netflix e Spotify. A imprensa era incansável, dissecando cada declaração pública, cada fotografia e cada acordo comercial com a mesma intensidade de sempre. Mas Harry e Meghan não eram mais apenas alvos da mídia. Agora, eram também protagonistas. Suas entrevistas, especialmente a concedida a Oprah Winfrey, destruíram qualquer ilusão de reconciliação com a família real. Harry falou abertamente sobre seus medos em relação à segurança da família, suas batalhas com a saúde mental e sua frustração com as restrições da vida real. Meghan revelou o impacto emocional do escrutínio midiático, a falta de apoio da instituição real e a dor profunda de se sentir desamparada. Foi cru, sem filtros e sem desculpas. Um desafio direto à tradição de silêncio da monarquia. A entrevista, transmitida mundialmente, foi uma declaração de guerra contra a máquina midiática que os havia perseguido desde o Reino Unido. Foi a chance de Harry e Meghan contarem sua história, sob seus próprios termos. Mas isso também teve um preço. A imprensa britânica reagiu com fúria, analisando cada palavra, questionando cada afirmação e intensificando sua cobertura. Para Harry e Meghan, a batalha contra a mídia não era apenas por privacidade, era por sua verdade. Processos judiciais se seguiram, e o casal obteve vitórias importantes contra tabloides. Conquistaram desculpas públicas, acordos financeiros e a remoção de artigos difamatórios. Mas as vitórias eram amargas, a perseguição não cessava, e cada conquista jurídica era sucedida por uma nova enxurrada de manchetes. Para Harry, a luta constante contra a imprensa tornou-se uma missão pessoal. Ele falou com clareza sobre a necessidade de responsabilização e de acabar com a cultura de exploração que havia atormentado sua família por gerações. Na busca por independência, Harry e Meghan se distanciaram da monarquia, mas não da exposição pública. Trocaram os compromissos reais por plataformas de mídia e o protocolo do palácio por entrevistas de grande repercussão. A luta por privacidade tornou-se uma contradição. Ao mesmo tempo em que a defendiam,
mergulhavam cada vez mais no mundo midiático que tanto criticavam. Para Harry, o custo dessa batalha foi profundo. Ele desejava proteger sua família, criar uma vida longe das sombras dos paparazzi. Mas ao fazê-lo, acabou ainda mais preso à máquina da mídia. Desde o início, Meghan Markle era diferente. Ao contrário da maioria que entra para a família real, Meghan já havia se estabelecido como atriz, ativista e empresária. Era independente, articulada e acostumada à vida sob os holofotes. Quando entrou para a realeza, muitos a viam como um sopro de modernidade e progresso dentro das estruturas rígidas da monarquia. Mas com essa independência veio também ambição, uma força que alguns no palácio viam com desconforto. Para o príncipe Harry, Meghan representava tudo o que ele admirava: força, resiliência e coragem para desafiar o status quo. Mas a pergunta que logo surgiria era: teria Harry sacrificado demais de si mesmo pelos sonhos de Meghan? Muito antes de conhecer Harry, Meghan já havia conquistado seu espaço como atriz de destaque na popular série de TV Suits. Estava acostumada com os desafios da fama, com o escrutínio incessante da mídia e com a batalha constante para se manter relevante em Hollywood. Ao contrário de Harry, que nasceu no privilégio e sob o peso de grandes expectativas, Meghan trilhou seu próprio caminho. Ela entendia o valor da imagem, a importância da percepção pública e o poder de uma narrativa bem construída. Essa compreensão sobre mídia e reputação se tornaria, mais tarde, a base da vida pública do casal. Desde que o relacionamento foi anunciado, Meghan foi lançada ao centro dos holofotes globais de uma forma que nunca havia enfrentado antes. Cada movimento seu era dissecado, seu passado investigado e suas intenções colocadas em dúvida. Mas em vez de recuar, Meghan avançou. Abraçou o papel de figura pública, participando de eventos beneficentes, fazendo discursos e engajando-se em causas alinhadas com suas crenças. Diferente das tradicionais consortes reais, que costumam adotar um papel discreto e de apoio, Meghan era assertiva, determinada e movida pelo desejo de causar impacto. Para muitos, isso foi uma mudança bem-vinda, prova de que a monarquia poderia se adaptar aos novos tempos. Para outros, era sinal de que Meghan não compreendia completamente o que se esperava de uma vida dentro da realeza. O conflito entre as ambições de Meghan e as tradições reais ficou evidente desde cedo. Seu envolvimento direto com as obrigações reais, sua disposição em falar sobre questões raciais e de igualdade de gênero, e sua insistência em proteger a privacidade da família a diferenciavam dos demais membros da família real. Enquanto Harry admirava sua paixão e determinação, outros no palácio viam suas atitudes como transgressoras. Regras não ditas foram questionadas, protocolos centenários foram desafiados, e a sensibilidade americana de Meghan colidia com a tradição britânica. Para Harry, ver Meghan lutar contra as limitações da vida real era um lembrete doloroso das dificuldades enfrentadas por sua mãe dentro da instituição. Ele permaneceu ao lado de Meghan, defendendo-a contra os sussurros e olhares críticos que se espalhavam pelos corredores do palácio. Seus projetos em conjunto, como o livro de receitas com as mulheres da Grenfell Tower e as viagens à África e Austrália, demonstraram a habilidade de Meghan de se conectar com o público. Ela era acessível, calorosa e carismática. Mas mesmo esses sucessos foram alvos de críticas. Alguns a viam como politizada demais, independente demais e pouco disposta a se conformar. Harry, profundamente protetor, ficava cada vez mais frustrado com a incapacidade do palácio de acolher o estilo moderno de Meghan. Para ele, ela trazia algo novo para a monarquia, uma faísca que há muito se perdera. Mas para os tradicionalistas, a ambição de Meghan representava uma ameaça à ordem estabelecida. À medida que o escrutínio da mídia aumentava, a determinação de Meghan só crescia. Juntos,
ela e Harry começaram a explorar oportunidades fora da realeza, sinalizando projetos que lhes permitiriam falar livremente e defender causas em que acreditavam. O anúncio do contrato com a Netflix foi um divisor de águas. Não mais limitados pelas exigências da coroa, Meghan e Harry miravam em uma influência global, contando histórias que abordariam desigualdade, saúde mental e justiça social. Para Meghan, era um retorno às suas raízes como contadora de histórias e ativista. Para Harry, uma chance de redefinir seu papel longe das amarras reais. Mas com ambição, vieram sacrifícios. A relação de Harry com sua família se tornava cada vez mais tensa a cada aparição pública, a cada entrevista, a cada declaração de independência. O contrato com a Netflix, embora essencial financeiramente, simbolizava um afastamento definitivo da tradição real. Membros da realeza não assinavam contratos com empresas de entretenimento. Membros da realeza não transformavam suas histórias em produtos comerciais. Mas Harry e Meghan estavam reescrevendo as regras. Para Harry, foi um salto de fé. Acreditar que poderia apoiar os sonhos de Meghan sem perder seu próprio propósito. Mas, a cada passo mais fundo no mundo da mídia americana, Harry se via mais distante de sua família, de sua terra natal e das tradições que o moldaram. Mesmo enquanto Meghan prosperava nesse novo ambiente, lançando podcasts, discursando em cúpulas globais e defendendo causas que lhe eram caras, o desconforto de Harry se tornava visível. Enquanto Meghan parecia à vontade em círculos de Hollywood e eventos públicos, Harry frequentemente parecia deslocado. Sua formação como soldado e membro da realeza não se alinhava naturalmente ao universo dos magnatas da mídia e das narrativas roteirizadas. Para Meghan, aquele era um terreno familiar. Para Harry, era território estrangeiro. Amigos próximos do casal comentavam a mudança evidente no comportamento de Harry. Ele sempre fora o príncipe alegre e descontraído, aquele que trazia leveza aos compromissos reais e encontrava alegria mesmo nas tradições mais rígidas. Mas agora, vivendo a milhares de quilômetros de sua família e imerso em um mundo de contratos de produção e aparições públicas, o brilho de Harry parecia ter diminuído. Seu papel passou de representante real para parceiro de apoio nos empreendimentos de Meghan. Pela primeira vez, Harry não era apenas um príncipe. Era cofundador, produtor e defensor de causas. Mas com esses novos títulos, veio um sentimento de deslocamento. Ao apoiar as ambições de Meghan, Harry perdeu parte de si mesmo. Apesar disso, Harry continuou fiel ao seu compromisso com Meghan. Falava abertamente sobre sua admiração por sua força e determinação, destacando sua resiliência diante das adversidades. Para Harry, Meghan era mais que sua esposa. Era sua parceira na missão de redefinir o legado deles. Juntos, lançaram a Arkwell, uma fundação com a missão de causar impacto global por meio da mídia, educação e iniciativas comunitárias. Mas até mesmo esse projeto foi recebido com ceticismo. Críticos questionaram suas intenções, acusando-os de explorar os títulos reais em benefício próprio. Harry, pouco acostumado a esse tipo de crítica, se viu defendendo decisões que, para ele, eram sobre sobrevivência e propósito. Quanto mais mergulhavam nessa nova vida, mais distante Harry se tornava de seu passado. Sua relação com o irmão, antes inabalável, esfriou. Seu vínculo com o pai, já tenso, quase desapareceu. Em nome das ambições de Meghan, Harry trocou a familiaridade da vida real pelas incertezas da independência americana. Ele escolheu o amor, mas ao fazê-lo, sacrificou conexões, tradições e talvez parte de si mesmo. As ambições de Meghan não apenas redefiniram sua própria trajetória, redefiniram a de Harry também. Juntos, enfrentaram as complexidades da mídia, da fama e do ativismo, criando um espaço que era exclusivamente deles.
Mas o custo dessa ambição foi alto. A família com a qual Harry foi tão próximo agora era apenas uma memória distante, uma vida deixada para trás em troca de um novo começo que, embora ousado e independente, era indiscutivelmente solitário. Ao escolher seguir Meghan nesse novo capítulo, Harry escolheu o amor em vez do legado, a ambição em vez da tradição. Resta saber se essa escolha lhe trará paz ou deixará saudades da vida que deixou para trás. Mas uma coisa é certa: o caminho que escolheram é inédito, incerto e irrevogavelmente deles. Aos olhos do mundo, o casamento de Harry e Meghan parecia o retrato do amor moderno, um conto de fadas em que um príncipe desafiou a tradição para se casar com a mulher que amava. A união deles foi celebrada ao redor do mundo, aclamada como um símbolo de progresso e mudança dentro das muralhas da monarquia britânica. Mas por trás das imagens cuidadosamente construídas e das aparições públicas impecáveis, havia rachaduras, sutis no início, mas que se ampliaram com o tempo. As pressões da vida pública, o escrutínio incansável da mídia e o esforço para conciliar dois mundos tão distintos começaram a cobrar seu preço. Quando Harry e Meghan se mudaram para a Califórnia, era para ser um recomeço, uma chance de viverem sob seus próprios termos, livres das obrigações da realeza e do olhar sufocante da imprensa britânica. A vasta propriedade em Montecito era mais do que uma casa. Era um símbolo de independência, uma fortaleza onde poderiam criar seus filhos longe dos holofotes. Mas a tranquilidade do novo lar era frequentemente interrompida exatamente pelo que eles buscavam evitar: a atenção da mídia. Paparazzi cercavam o local, drones sobrevoavam a propriedade e os tabloides continuavam a especular sobre cada passo do casal. A constante invasão de privacidade tornou-se uma fonte de tensão no casamento. Para Meghan, que já havia lidado com os holofotes de Hollywood, era um território familiar. Mas para Harry, era um pesadelo revivido. Ele assistiu sua mãe, a princesa Diana, ser perseguida pela imprensa até a noite em que morreu. Agora, era ele quem enfrentava essa perseguição implacável. Mas desta vez, não era só sua vida sendo exposta, era a de sua esposa e filhos. A tensão era palpável. A frustração de Harry aumentava a cada manchete sensacionalista, a cada foto tirada sem consentimento. Para Meghan, as críticas e a invasão eram lembretes dolorosos dos sacrifícios que havia feito para se casar com um príncipe. Para Harry, era um eco assombroso do passado, o medo de que a história pudesse se repetir. Com a pressão crescente, também aumentavam os desafios no relacionamento. A transição da vida no palácio para a elite de Hollywood não foi fácil. Meghan, acostumada com o ritmo intenso da mídia americana e as exigências da celebridade, adaptou-se com familiaridade. Retornou às palestras públicas, lançou novos projetos e começou a construir uma marca separada da monarquia. Para Harry, a adaptação foi muito mais difícil. Criado dentro dos muros do Palácio de Buckingham, sua vida era ditada por tradição e dever. O mundo das relações públicas, do glamour de Hollywood e dos contratos de mídia era estranho para ele. Sentia-se cada vez mais isolado da vida que conhecia, distante da família e lutando para encontrar seu lugar nessa nova realidade. As aparições públicas do casal, antes repletas de calor e união, começaram a mudar. Observadores notaram mudanças sutis, sorrisos forçados, olhares rápidos, conversas sussurradas que pareciam mais tensas do que carinhosas. Harry, antes o príncipe descontraído que trazia leveza aos eventos reais, agora parecia cansado, com expressões marcadas pela preocupação. Meghan, sempre elegante e articulada, seguia transmitindo confiança. Mas havia momentos em que o desgaste era visível. Um lampejo de frustração, um sinal de exaustão. A atenção da mídia não diminuiu com a saída da realeza. Pelo contrário, aumentou. E a pressão de manter a imagem pública começou a pesar sobre o casamento.
Relatos começaram a surgir sobre desentendimentos a portas fechadas, discordâncias sobre decisões comerciais, tensões com aparições na mídia e visões diferentes sobre como administrar a marca pública em crescimento. Meghan, determinada e ambiciosa, estava ansiosa para expandir sua influência por meio de projetos midiáticos e advocacia global. Harry, ainda lidando com sua saída da família real, frequentemente se via dividido entre sua lealdade a Meghan e seu persistente senso de dever com sua terra natal. Amigos próximos ao casal comentavam sobre a saudade de Harry, sua nostalgia pela familiaridade da Grã-Bretanha e sua dificuldade em se adaptar à autopromoção incessante exigida para manter sua independência. O contrato com a Netflix, embora necessário financeiramente, tornou-se fonte de discórdia. Harry, que passou a vida protegendo seus assuntos pessoais da imprensa, agora se via compartilhando detalhes íntimos em uma plataforma global. A pressão para produzir conteúdo que fosse envolvente e revelador pesava sobre ele. Para Meghan, a oportunidade representava liberdade, a chance de controlar sua própria narrativa e usar sua voz para causas que lhe eram caras. Para Harry, às vezes parecia uma continuação do mesmo circo midiático do qual ele havia fugido. Suas visões divergentes sobre como lidar com a imprensa apenas aprofundavam o abismo entre os dois. As aparições públicas do casal passaram a ser eventos meticulosamente planejados para projetar unidade e propósito. Mas por trás da fachada, a tensão era visível. As exigências de construir uma marca global, criar 2 filhos pequenos e manter a imagem pública começaram a desgastar as bases do casamento. As frustrações de Harry com a mídia se tornaram mais explícitas e suas entrevistas mais francas. Ele falava abertamente sobre suas lutas com a saúde mental, seu desencanto com a instituição real e seu desejo de proteger sua família a todo custo. Mas cada revelação gerava mais manchetes, mais escrutínio e mais questionamentos sobre a estabilidade do relacionamento. Meghan, ferozmente protetora de sua família e de sua imagem, continuava em frente. Lançava projetos, escrevia artigos de opinião e fazia aparições de destaque, tudo isso enquanto conciliava a maternidade com o ativismo global. Mas a pressão constante da vida pública começou a pesar. Pessoas próximas ao casal destacavam a resiliência de Meghan, mas também insinuavam o desgaste causado pelas críticas incessantes e pelo escrutínio implacável da mídia. Para Harry, a culpa de tê-la trazido para esse mundo, um mundo que ele conhecia tão bem, era um fardo difícil de carregar. A parceria, antes vista como um conto de fadas moderno, agora enfrentava as duras realidades de uma vida fora da bolha real. As pressões financeiras aumentavam, o escrutínio da mídia se intensificava, e o afastamento de sua família aprofundava seu sentimento de isolamento. Enquanto Meghan prosperava em seu trabalho de advocacy, Harry se sentia cada vez mais desconectado da vida que um dia conheceu. Sua relação com o irmão, príncipe William, tornava-se mais distante, e seus laços com o pai, o rei Charles, estavam tão tensos que mal se falavam. Apesar da tensão, Harry e Meghan permaneciam unidos em público, projetando uma imagem de solidariedade e propósito. Mas os que os conheciam bem falavam dos desafios por trás da decisão de se afastarem da realeza. Harry, antes cercado pelo apoio e estrutura da família real, agora se via à deriva em um mundo onde era ao mesmo tempo príncipe e forasteiro. Meghan, sempre profissional, seguia em frente, mas nem ela conseguia escapar da pressão avassaladora que vinha com a nova independência. A tensão no casamento não era apenas resultado da invasão da mídia ou das pressões financeiras, era o preço de deixar para trás tudo o que Harry havia conhecido. Para Meghan, a mudança para a Califórnia era um retorno às origens, um lugar onde ela poderia florescer e crescer.
Mas para Harry, foi uma partida de uma vida de estrutura e segurança. Ele trocou o dever real pela liberdade. Mas essa liberdade veio com um preço que ficava mais pesado a cada dia que passava. Enquanto o mundo observava cada passo do casal, as rachaduras no casamento tornaram-se mais visíveis. As pressões da vida pública, as exigências da independência financeira e a tensão de conciliar dois mundos muito diferentes cobraram seu preço. Para Harry e Meghan, o conto de fadas não havia terminado. Ele apenas evoluiu para algo muito mais complexo, mais real e mais desafiador do que eles jamais haviam antecipado. O isolamento é uma força poderosa. Ele se insinua em silêncio, se entrelaçando em momentos de silêncio e solidão, acomodando-se nos espaços onde antes florescia a conexão. Para o príncipe Harry, o isolamento não veio de uma vez. Começou como um sussurro, um eco distante da vida que ele conhecera, crescendo silenciosamente com cada dia na Califórnia. Afastado da estrutura da monarquia e da presença de sua família, Harry passou a navegar um mundo que era ao mesmo tempo libertador e profundamente desconcertante. Pela primeira vez em sua vida, era verdadeiramente independente, desvinculado do dever real e longe dos muros familiares do Palácio de Buckingham. Mas com essa independência, veio um profundo sentimento de solidão e vazio que não podia ser preenchido por dias ensolarados nem por mansões exuberantes. Os primeiros dias dessa nova vida foram marcados por otimismo e esperança. Harry e Meghan se estabeleceram na propriedade de Montecito, cercados por uma privacidade e segurança que antes pareciam impossíveis. A casa deles, entre colinas ondulantes e protegida por portões de ferro, era uma fortaleza contra o brilho midiático que havia definido suas vidas no Reino Unido. Para Meghan, era um retorno às raízes, um lugar onde ela poderia retomar a vida que conhecia antes da realeza. Para Harry, era um território completamente desconhecido. Não havia mais os rostos familiares dos funcionários do palácio, nem as rotinas diárias dos compromissos reais, nem a estrutura que havia governado sua vida desde o nascimento. Em seu lugar, havia o silêncio. Um silêncio amplo que pairava pesado no ar californiano. No início, Harry acolheu a mudança. Falava abertamente sobre o alívio de viver sem vigilância constante, a alegria de levar o filho para passear sem a sombra de fotógrafos em cada esquina. Mas com o tempo, a novidade da liberdade começou a desaparecer, substituída pelo peso da desconexão. Sua família estava a milhares de quilômetros, ocupada com deveres reais e aparições públicas, seguindo com a vida como se sua partida fosse apenas mais um capítulo na longa história da monarquia. Harry, por outro lado, estava à deriva. Já não era um membro ativo da realeza e se via lutando com perguntas sobre identidade. Quem ele era, senão um príncipe a serviço da coroa? Qual era seu propósito agora que havia deixado a instituição que o definiu? Os projetos que ele e Meghan embarcaram eram ambiciosos. Contratos com a Netflix, fundações beneficentes, aparições públicas, mas também eram lembretes da vida que ele deixou para trás. Harry sempre encontrou propósito no serviço. Seu trabalho com veteranos, seu compromisso com a conscientização sobre saúde mental e seu apoio a causas sociais eram formas de manter vivo o legado de sua mãe. Mas na Califórnia, longe da estrutura do dever real, esse senso de propósito parecia distante. Ele já não era o príncipe Harry, duque de Sussex, representando a rainha em eventos globais e defendendo causas em nome da coroa. Ele era apenas Harry, vivendo em uma mansão em Montecito, navegando por um mundo de reuniões em Hollywood e estratégias de relações públicas que pareciam pertencer a outra realidade. O isolamento começou a cobrar seu preço. Amigos de sua vida anterior estavam agora do outro lado do oceano, presos na rotina diária do dever real.
Sua relação com o príncipe William, outrora o vínculo mais forte de sua vida, havia se reduzido a conversas tensas e formalidade distante. Os irmãos que antes eram inseparáveis, unidos pela dor compartilhada e pelo peso das expectativas, agora estavam em lados opostos de um abismo crescente. A saída de Harry da vida real não foi apenas uma separação física. Foi emocional, um abismo que parecia se alargar a cada dia que passava. Para Harry, a perda desse laço foi profunda. William havia sido seu protetor, seu confidente, a única pessoa que compreendia as pressões únicas de crescer sob os holofotes. A morte da mãe havia solidificado esse vínculo, criando uma união que ia além da relação típica entre irmãos. Mas agora, essa união estava rompida. William, sempre o real exemplar, permaneceu na Grã-Bretanha, cumprindo seu papel como futuro rei, enquanto Harry navegava pelas complexidades da vida na América. Suas conversas, antes cheias de risos e compreensão, tornaram-se formais e breves, obscurecidas por mágoas não ditas e conflitos não resolvidos. A distância se estendia além de William. Seu relacionamento com o pai, o rei Charles, também havia se deteriorado. Charles, enraizado na tradição e no dever, lutava para entender a decisão de Harry de se afastar. O vínculo, já tenso por anos de desencontros e expectativas divergentes, tornou-se ainda mais distante. As revelações públicas de Harry sobre suas dificuldades e críticas à instituição apenas aprofundaram a divisão. Charles, sempre diplomático, mantinha uma posição pública de apoio, mas em privado, o relacionamento era frágil. Para Harry, o sentimento de abandono era real. Sua saída da vida real foi uma declaração de independência, mas também rompeu conexões que antes o ancoravam. Na Califórnia, cercado de luxo e privilégio, Harry sentia saudades da familiaridade de casa. As colinas de Montecito, embora belas, não eram as paisagens de Balmoral nem os jardins bem cuidados do Palácio de Kensington. O Oceano Pacífico, estendendo-se além dos penhascos, não era o Tâmisa serpenteando por Londres. A Califórnia era o lar de Meghan, não o dele. E embora ele a aceitasse por ela, o sentimento de deslocamento crescia a cada dia. A mídia, implacável em sua perseguição, continuava a alimentar seu isolamento. Paparazzi cercavam sua casa, drones sobrevoavam a propriedade e tabloides dissecavam cada aparição, cada entrevista, cada indício de desarmonia. A promessa de privacidade revelou-se uma ilusão. Harry falava abertamente sobre sua frustração, sobre a ansiedade causada pela constante exposição. Ele deixou a Grã-Bretanha em busca de paz, mas a paz continuava distante. A mesma máquina midiática que o expulsou de sua terra natal agora o seguia além-mar, documentando cada passo com a mesma intensidade impiedosa. O sentimento de isolamento de Harry não era apenas físico, era emocional. Ele trocou uma vida de tradição e estrutura por independência. Mas essa independência veio com solidão. No Reino Unido, ele fazia parte de algo maior que si mesmo, uma instituição real com séculos de história e legado. Na América, ele era apenas Harry, desconectado dos deveres e expectativas que outrora davam sentido à sua vida. Falava sobre seus desafios com a saúde mental, da solidão que se instalava nos momentos de silêncio. A vastidão da Califórnia, bela e imensa, parecia vazia sem a presença acolhedora da família. Apesar de tudo, Harry permanecia comprometido com a vida que ele e Meghan haviam construído. Falava com paixão sobre seu trabalho, seus projetos e sua visão de futuro. Mas, sob a superfície, o isolamento persistia.